disser ok, eu estou ok. Ok. É muita coisa que a gente tem que dominar. Vamos lá. Olá, boa tarde, bem-vindos. Pode tocar, Marco, pode falar, já estamos no ar. Bem-vindos a... Então, vamos recomeçando. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma live da Estacionamentoria, de conversa de quem entende. Sejam todos bem-vindos. O assunto de hoje é um assunto que nós já fizemos uma live, mas pela amplitude dele e importância, nós optamos por fazer um segundo bate-papo para a gente aprofundar um pouco mais esse tema. E o tema é cuidados e atenção que você tem que ter no processo de contratação de seguro no que diz respeito ao seu estacionamento. O que a gente sabe é que esse é um fator que pode ser decisivo, inclusive na manutenção da saúde financeira da organização, porque é muito comum uma situação de sinistro gerar um volume de um desencaixe de numerário que pode, inclusive, abalar a própria organização, a manutenção da organização. Novamente, conosco para fazer essa live, nós estamos com o Paulo, da FBB Seguros. Eu gostaria, primeiro, de agradecer a tua presença de novo, Paulo, para a gente tocar essa live, e pedir, então, para você se apresentar novamente. Boa tarde. Obrigado novamente pelo convite. Em nome de Aurélio, Fernando, Wellington, agradeço a todos os nossos telespectadores que estão aí escutando. Eu sei que a audiência de vocês foge aí de São Paulo, é uma audiência muito qualificada também, então é uma responsabilidade muito grande que nós temos aqui em falar de um tema muito sensível, muito importante, e que nós estamos totalmente à disposição para elucidar todas as dúvidas, como a gente fez na primeira. Eu acho que o retorno que a gente teve na primeira live foi excelente, foi muito legal. Muitos clientes nossos estavam participando, interagiram. Também, pós-live, fizeram algumas perguntas, algumas sugestões, e sempre com bate-papo desse tanto conteúdo que vocês nos brindaram aquele dia, que trouxeram para nós, a gente conseguiu trazer também. Acho que sempre sai alguma informação além, alguma ideia adicional. Então, a gente está disposto aqui um desafio aí, elucidar todas as dúvidas, mas principalmente fazer algo novo, principalmente nesse novo normal, né? Que adoram falar agora, é o tal do novo normal. Então, a gente está reinventando a roda, e eu acho que mais do que nunca é importante essas trocas de informações e experiências, principalmente com a interação com o público que está assistindo. Estamos à disposição e agradecemos o convite. Opa, nós aqui agradecemos a tua boa vontade. Coordenando comigo essa live está o Wellington Martins e o Fernando Braz, que são os nossos... nós três somos responsáveis, então, pela estacionamentoria. O Wellington vai ficar na coordenação do chat, e todas as questões ele vai dar um sinalzinho para a gente dá uma abertura, porque é bem importante a participação de todas as pessoas que estão ouvindo aqui. Até porque aí fica realmente um bate-papo, onde a gente não só traz bastante informação, mas informação que está na cabeça do nosso cliente, na dúvida de cada um dessa área. Muito bom. Eu gostaria que você começasse, Paulo, retomando alguns princípios, alguns conceitos básicos que a gente já tinha comentado na primeira live, normalmente para botar todo mundo na mesma página, né? Como o pessoal fala. Então, fique à vontade de começar por aí. Perfeito. Então, nós começamos na outra live, a gente falou bastante da expertise que a FBB Corretora de Seguros está trazendo há 30 anos no mercado. Exatamente daqui a 30 dias nós completamos 30 anos de mercado. Foi fundada 17/8/1990 pelo seu Flávio Bozizzi. Então, estamos 30 dias dos 30 anos. É uma data emblemática que coincide aí com um momento especial que quer estar com vocês. E nesses 30 anos desenvolvemos algumas expertises,
relacionamentos de todos os tipos com a maioria dos clientes que nós temos, a gente conseguiu expandir. Então, eu começava com seguro de carro, ia para outro tipo de seguro e residência, e nesse caminhar do seu Flávio, lá em 1990, começamos a ter um produto diferenciado para o seguro de estacionamento, que em 30 anos a mobilidade urbana mudou muito, a locomoção das pessoas, a forma do parking como um todo também mudou, e nós viemos acompanhando. E hoje nós, devido a um trabalho árduo, não só de comercialização de produto, de negociação com seguradora e também de angariação de clientes, mas principalmente de um gerenciamento de risco muito bem feito, nós hoje estamos liderando temos a liderança no mercado de seguro de estacionamento, possuímos hoje praticamente 5.000 locais segurados, mais de 1 milhão de vagas seguradas de todos os tipos, desde shoppings, aeroportos, estacionamentos de edifício garagem, estacionamento de edifício comercial, terreno, mercados, aeroportos, como falei, por aí vai. Então, todos os nichos. E aí a gente tem esse produto especializado no seguro de estacionamento, além de outros gamas que a corretora tem, outros produtos que estão na prateleira nossa que fazemos. Mas o seguro de estacionamento que a gente focou muito, que eu achei foi muito interessante, foi a forma do boutique que a gente trabalha, de entender a necessidade de cada cliente. Antes da pandemia, como um todo, a gente trabalhava já assim, e agora, nesse momento, nesses 4 meses que a gente já passou, quase se habituou, né? Posso dizer que, infelizmente, está se habituando, mas não podemos habituar porque está sendo um momento muito difícil, estamos conseguindo ultrapassar isso, e os nossos clientes, eu acho que um dos 3, 4 maiores segmentos do Brasil que afetados o estacionamento está entre eles, pelos números que a gente vê, e agora já está respirando. Então, desde o valet, que fazia o restaurante, que ficou fechado agora, já está, obviamente que não é a mesma demanda, não é a mesma dinâmica, mas já está se adaptando, e nós também nos adaptamos a essa realidade de cada um. Então, a gente entende que esse é um diferencial de pegar o cliente, seja o cliente com 1 unidade, ou seja o cliente com 700 unidades, 800 unidades, e tratá-lo para entender a necessidade dele. Então, foi isso que a gente abriu a outra live, e acho que foi muito interessante mostrar isso na prática, né? Então, acho que a gente vai dar continuidade nos casos de sinistro que teve, nos casos de como poder reduzir custo, nos casos de evitar a sinistralidade. O gerenciamento, eu gosto de falar muito, que o gerenciamento de risco é a chave do sucesso. Já é a segunda ou terceira vez que eu vou falar do gerenciamento, e com ela que a gente consegue reduzir o custo de uma pólice, é com ela que a gente reduz o custo de uma sinistralidade, o segurado deixa de pagar uma franquia porque não teve o sinistro. Então, tudo isso vai escalonando para melhorias para o segurado, desde que ele tenha esse comprometimento, guardada a devida proporção para cada cliente. Eu não posso falar de um gerenciamento para uma rede de 200 locais para um cara sozinho, individual, um estacionamento único. Então, cada um tem que ter seu cuidado, cada um tem que ter a sua linha de trabalho muito com resultado positivo, principalmente em evitar sinistro, e a sua marca, né? Porque qualquer sinistro que tenha afeta diretamente o nome dele. Então, eu acho que essa é a linha que a gente usou na última live e que eu espero que a gente possa seguir de acordo com o que é o mais importante, com o Wellington seguindo aí a gente, nos passando o que o pessoal está perguntando. Tivemos muitas perguntas de moto daquela vez, exato, bicicleta. Engraçado que eram clientes que estão com a gente, perguntaram, então a gente explicou, perguntou de novo, e dali saíram algumas soluções. Então, foi isso que eu falei e enfatizo. Acho que o bate-papo é mais importante para a gente achar a solução para o mercado. É isso aí. Tá? Ok. Bom, enquanto as perguntas estão sendo coletadas lá, eu gostaria que você desse uma trabalhada, Paulo, nas ações preventivas que podem ser tomadas para minimizar fraudes e reduzir sinistro em estacionamento. E, aproveitando um gancho teu, você falou aí do novo normal, né? Quer dizer, então, o cliente vem diferente, a gente não tem muita dúvida disso. Ele vem mais cauteloso, ele vem mais preocupado, ele vem mais ligado nas coisas. Então, eu acho que nós também, enquanto fornecedores, enquanto prestadores de serviço, temos que ter essa preocupação. E aí eu perguntaria para você o seguinte, olhando esse novo normal, o que você entende que a gente deve tomar mais atenção ainda?
E uma dúvida que talvez alguns tenham, eu confesso que eu tenho, é se eu estou no meio da vigência da minha pólice e eu percebo que, considerando essa nova realidade, eu devo melhorar o meu seguro, eu posso tranquilamente negociar isso com o meu corretor, ou não? Claro, claro. O corretor é uma figura-chave, a gente falou isso bastante, da qualificação do corretor, da especialidade dele, e ele que vai trazer a seguradora, e isso eu não estou falando só em estacionamento, tá, Aurélio? Estou falando em linhas gerais, seguro de vida. A figura do corretor é uma figura muito importante, porque ela não é só feita para contratar o serviço, eu quero o seguro para o carro, tá bom, contrato. Não, ele está 12 anos e tem que estar, 12 meses, melhor dizendo, tem que estar 12 anos, ótimo, a gente tem clientes de 30 anos. Lógico. Então, se mantém assim, melhor, né? Mas no contrato, realmente, na apólice, que a apólice nada mais é do que um contrato. Todos os tipos de apólice são um contrato, tem direitos, deveres, tanto da seguradora quanto do segurado. E quem intermedia e faz toda essa ligação é o corretor. Então, eu estou abrindo esse parênteses para falar da necessidade de ter um corretor habilitado, do cliente saber com quem ele está contratando, saber se ele tem expertise no produto, relação dos clientes. Ele pode levantar na SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, se o corretor é habilitado, que é o site da SUSEP, é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, porque ele não vai estar falando somente naquela compra, naquele momento, naquela aquisição daquele produto, que não é nenhum produto em si que é o contrato, mas sim uma prestação de serviço que o corretor em si dá. Ele vai assessorar a hora que for numa necessidade de um estacionamento, por exemplo, quando tiver um sinistro. Eu tenho cliente que me ligou ontem 10h30 da noite e falou: perdeu a chave aqui, o que a gente vai fazer? Eu sei até que não tem a cobertura. Muitos falam: eu sei que não tem cobertura, mas eu não sei o que fazer. Você me dá uma luz? Você tem uma indicação, um parceiro, um prestador? Ou quando é um seguro de casa? Hoje o seguro de casa, você mais vende o seguro residencial pelas assistências do que pelo seguro em si, o incêndio numa casa. Claro que pode acontecer, é um dano lastimável, mas às vezes a pessoa usa mais assistência do que o seguro propriamente dito. Então, o corretor tem que estar, primeiro, com conhecimento técnico do produto que está vendendo, segundo, à disposição. Então, durante o período inteiro, entre outras necessidades que ele tem que estar ali ao lado do cliente, suprimindo isso. Então, eu acho que a primeira coisa que o cliente tem que fazer, e ele está aí, e aí o tal do Dr. Google, que a gente fala, né? Eu, como advogado, também vejo isso, e na área médica eu vejo os clientes, e na área de seguros está vindo também, os clientes estão vindo cada vez mais informados. Então, as informações estão cada vez mais de fácil acesso. Infelizmente, algumas informações não têm um conteúdo que tem as fake news, tem conteúdos que não são qualificados, mas o cliente sabe e qualificado consegue entender e vem discutir. Então, temos que estar preparado. Então, ele tem essa percepção: preciso melhorar, eu preciso entender isso, eu preciso fazer isso. Então, ele vem e pede, por exemplo, nesse caso, você falou: eu quero melhorar minha cobertura. Sim, ele pode melhorar. Então, o corretor vai conseguir negociar para fazer um upgrade, que a gente fala, para a pólice dele nessa nova realidade que ele está enfrentando. Principalmente que, infelizmente, a sinistralidade vem aumentando. Legal. Nós já falamos que bastante, você ressaltou isso, a gente falou na última live bastante sobre moto, e você comentou exatamente a preocupação no sentido de respeitar algumas regras que são, eu não sei se são impostas, né, ou são pedidas pela empresa de seguro, que é como cuidar da moto, né? Quer dizer, como ela deve ser estacionada e tudo mais. Eu acho que isso fica mais importante agora, não, Paulo? Quer dizer, como é que eu estou fazendo com as minhas motos, né? Todas as cláusulas da apólice que ensejam uma obrigação do segurado, no caso de estacionamento, tivemos um congelamento aqui, mas esperar um pouquinho. Agora estamos. Deu uma congelada, Paulo. Eu repito rapidamente. Por favor. Todas as cláusulas da apólice que ensejam alguma obrigação do estacionamento, como, por exemplo, a cláusula de moto, ela tem que ser muito bem
deglutida pelo estacionamento, o corretor tem que passar, nós passamos para ele, falou, olha, o que acontece é que na moto você tem, então vou ser objetivo em relação à sua pergunta da moto. Legal. Você tem que ter a barra de ferro fixada no solo. Se não for a barra, pode ser uma argola? Pode ser uma argola, mas ela tem que estar fixada no solo. Não pode ser algo que um pezinho da moto, ela está travada. Não, isso não é a trava exigida pela seguradora. O que a seguradora exige é que ela esteja numa barra fixada no solo com corrente. Parou. Peripécias do internet. Oi, a minha internet que está falhando ou não? Você deu uma paradinha, mas voltou já. Você já voltou. É porque para mim não dá como travou. Que parte que parou? Você estava falando da importância logo após o pezinho. Logo após o pezinho. Então travou bastante. Eu só vou tirar então do Wi-Fi, só um segundo, eu vou virar aqui ela só um segundo. Vamos testar pelo 4G direto, se melhora, senão a gente volta para o Wi-Fi. Tá melhor para vocês? Estão me ouvindo? Agora está normal. Pode continuar falando. Então vamos lá. Por favor. É tão complicada a história da moto que até a internet não ajuda. A barra de ferro tem que estar fixada no solo ou uma argola fixada no solo para passar corrente e cadeado, porque não adianta a moto ficar no pezinho, solta. Eu cansei de ver em diversos estacionamentos, de qualquer tipo, seja estação de shopping, de mercado ou até edifício comercial e terreno, você tem espaço da moto, está lá delimitado o espaço da moto, a pessoa colocou uma marcação, pôs a placa moto e a moto está lá solta, só com o pezinho dela travado. Isso, a trava dela não cumpre com a obrigação da pólice, que é clara, barra de ferro fixada no solo, argola fixada no solo, com corrente cadeado. Eu só tenho essa opção? Não. Tem alguma outra opção? Sim. Qual? Um espaço fechado, exclusivo para moto. Quando eu falo fechado, é uma gaiola com porta fechada, trancada. Então, isso tem muito nos espaços maiores, como o mercado. É uma gaiola, um box, onde você tem uma portinha, uma porta, uma pessoa que abre e fecha para o usuário entrar ali, para elas estarem seguras. Isso que todas seguradoras exigem, sem exceção, tá? Então, não é com A, com B ou com C, com FBB, não. É geral, tá? Então, por isso que a gente ainda tem duas opções para a pessoa se adequar. E foi o que eu falei, não sei se chegou a travar ou não, as cláusulas da pólice têm que ser muito bem esclarecidas, porque depois, na hora que dá um sinistro, acaba-se não tendo indenização e a seguradora vai estar respaldada numa cláusula. Então, essa cláusula precisa ser cumprida e a gente precisa entender e tentar se adequar e a gente ajudar a operacionalizar isso. Ou seja, o que consta da sua cláusula de exigência, você tem que estar cumprindo lá literalmente, né? Vou te falar pela FBB, obviamente, e pelo que eu sei aqui, a gente coloca nossas cotações, Wellington, tem quase 4 páginas de exclusões, o que não cumpre, o que não fazer, o que não pode. Por quê? Porque senão as letrinhas miúdas para nós não existe. Por isso são 4 páginas que são letras grandes dentro da legislação, né? E deixando claro o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer, para não ter susto. E graças a esse trabalho, esse gerenciamento também da nossa contratação, a gente tem praticamente zero problemas com relação a isso. Eu não sabia. Não, sabia, está aqui. Então, vamos melhorar, vamos gerenciar, vamos resolver. Fernando, você quer fazer uma pergunta? Aproveitando que está falando de moto, independente da obrigação legal do contrato, que outras orientações você daria para minimizar? CFTV, armário, porque não roubando a moto, tem muito roubo também de acessórios, não é isso? Então, o que você aconselha? Seja colocado, que cliente você tem como exemplo e como é a instalação dele? O que ele tem de diferente? E temos algumas situações interessantes. Muito boa pergunta, Fernando. Obrigado pela possibilidade de responder e dar essas sugestões. Eu, Paulo, particularmente,
entendo e a gente vê pela experiência o seguinte: vou pôr câmera, vai resolver 100%? Não, não vai resolver a câmera. Em geral, não só para moto, tá? Porém, ela ajuda. Eu acho que é um copo vazio que a gente vai enchendo o copo para chegar numa solução. Você não vai encher de uma única vez. Então, se eu ponho câmera, se eu coloco uma iluminação melhor, se eu coloco funcionários, principalmente falando em moto, tá? Eu estou respondendo especificamente a pergunta do Fernando de moto. Mas ter funcionários, não deixar o espaço lá no canto e não ter ninguém. O bandido, ele estuda a situação. Se não é nem só o bandido, vamos dizer, numa situação aí do cliente do estacionamento ser vítima de um fraudador, de um golpista que quer fraudar o estacionamento, falar que a moto estava lá, que levaram a moto dele, ou alguma coisa do gênero que ele arme para cima do estacionamento, no português bem claro. Então, se você tem câmera, se você tem funcionário controlando, se você tem uma rigidez na história, se você tem barra de ferro e você vê se está tendo corrente cadeada, ou se é box, se tem gente ali no box, se é estacionamento mercados, por exemplo, ou shops que tem espaço maior, eu vejo por cancela, fechar vão, por exemplo, isso é uma coisa que o pessoal sai muito pelo vão. Se você consegue fechar o vão, se você controla um pouco mais, você vai evitar o meliante a sair, o meliante a fazer a ação do meliante, porque ele vai olhar e falar: eu não vou nesse cara, porque esse cara está com câmera, está com funcionário, iluminação, o meu risco de ser pego é maior. Eu vou no cara que as motos estão jogadas no canto, lá no fundo, tem um funcionário para cuidar de 100 veículos aqui, que nunca aparece, não tem ninguém na saída, eu posso entrar a pé e sair. Então, tem uma série de situações que ele vai olhar e vai analisar e falar: não, peraí, esse cara aqui vai ser mais fácil de ninguém me pegar. Ele faz um cálculo mediante para poder atuar. Então, eu espero que eu tenha respondido, Fernando. Se não foi claro, a gente dá mais exemplos, mas são essas situações, não tem uma única solução. É o que eu falei, o copo vai encher com várias ações, algumas melhores, outras não. Isso que você está falando é importante. O conjunto de ações, porque senão às vezes a pessoa fala assim: então tá bom, então eu vou pôr a gaiola, tá lá, fechado. Mas não tem ninguém tomando conta, não tem ninguém olhando, não tem controle, não tem... Às vezes deixa a gaiola aberta, Wellington. Ou põe a barra de ferro e aí, ok, tá tudo feito. Não tá nada feito, né? Na verdade, tá começando. A comunicação visual, além de importante para você... Eu tive um caso, quarta-feira à noite, levaram um Civic de um estacionamento e aí ele reclamou que tinha... Tá travado? Não, tá bem. Tá tudo ótimo. Não, porque parecia que tinha travado. Então, o cliente reclamou, né, que tinha um notebook, 2 iPads, como sempre, a gente sabe, tá? Você é um pouquinho da moto, dos bens pessoais. Esse estacionamento tinha uma comunicação visual na placa de fácil acesso visível e no ticket dizendo: senhor usuário, serei responsável pelos bens pessoais se você entregar para o meu funcionário, se você avisar, se você preencher o formulário. Ele preencheu? Ele avisou? Não. Eu não tem que pagar, vai na justiça, pode. Já temos visto claramente uma mudança da justiça há algum tempo atualmente, de algum tempo para cá, já vem mudando o entendimento. Antes você tinha, porque também o estacionamento se adaptou. Antes você tinha aquela... Travou. Vai travou. Alô? Agora voltou. Pronto. Quando você estava começando a falar da placa, travou. Lembra aquela placa? Que eu tava... Mas vocês chegaram a ouvir da placa, o que estava escrito na placa? Foi na hora que você falou da placa, congelou. Sim. Aí a hora que você começou a falar sobre a mudança de comportamento de algumas decisões, é que travou. Perfeito. Por quê? A placa tem que... Vocês escutaram o que eu falei, que tem que estar os dizeres da placa atualmente? Não, isso não. Tá, então, os dizeres da placa atualmente não pode, o senhor cliente, nós somente seremos responsáveis
se você confiar os bens ao nosso funcionário, assinar o termo de entrega. Então, você está dando a informação na placa, no verso do ticket, uma informação clara para ele como proceder. É isso aí. Um procedimento simples, não oneroso, fácil de ser feito e está transparente, está claro. Isso o tribunal já entende de uma forma. Há muitos anos atrás, você tinha aquele ticket que ele entendia que a gente colocava lá. Senhor usuário, não somos responsáveis pelo toca-fita. Lembra toca-fita? Acho que nem existe mais. Toca-fita, CD, porta-CD, não somos responsáveis por nada. Esta cláusula já é pacífico, que foi o entendimento que ela é uma cláusula leonina. Ela não tem nenhuma validade. Porém, esta nova cláusula, podemos dizer assim, porque o contrato de estacionamento é um contrato de depósito. O cliente está confiando a guarda do seu veículo ao estacionamento, que formaliza isso com a entrega do ticket, ao qual ainda, inclusive, tem as informações necessárias. Que são as regras do contrato, né? Perfeito. A partir do momento que isso é formalizado, você tem um contrato. E neste contrato tem algumas cláusulas. E essa cláusula que a gente fala, que está escrita, inclusive, no ticket, e tem a comunicação visual no estacionamento, ela está sendo muito bem vista pelos juízes. Porque, primeiro, você não está se isentando de qualquer responsabilidade. Você está falando, eu sou responsável. Mas, ao mesmo tempo, você fala, eu sou responsável, mas você tem que me entregar. Porque eu não tenho como abrir teu carro, principalmente num estacionamento de tranca e leva-chave, o self-park, e ver o que tem. Se você vai deixar, você tem que me avisar. Isso aí. Então, os juízes já estão entendendo. É 100%? Não, não é 100%. Mas, para quem não tinha nada, em terra de céu, quem tem um olho é rei. Então, a gente pelo menos te dá argumentação para brigar sobre, né? Antigamente, você não tinha argumento algum, né? Outra coisa muito importante, pelo artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, nós temos a questão da inversão do ônus da prova. Eu não me recordo se eu falei, eu estou evitando falar muita coisa, apesar que a audiência é qualificada, então tem outras pessoas, mas estou tentando evitar repetir algumas coisas da primeira live. Principalmente que o assunto já é o mesmo, mas a gente está seguindo para outro caminho. Então, se eu falei isso, peço desculpas para quem assistiu, mas assim, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor e determina a inversão do ônus da prova. O que isso quer dizer? Se eu bato o carro no carro do Wellington na rua, o Wellington vai entrar com uma ação e ele vai ter que provar que eu fui o culpado. Mas se o Wellington é um estacionamento e eu vou lá e meu carro foi batido e eu entro com a ação, o Wellington estacionamento que está sendo acusado não vai ter que provar que não foi lá. Então, por isso que inverte. Porque, normalmente, na justiça, pelo Código Civil, quem acusa, quem alega, prova. Na relação de consumo, não. O consumidor alega, ele acusa que foi lá dentro, mas o fornecedor tem que provar. Então, tem essa inversão do ônus da prova, que pelo artigo 6º, o juiz tem essa possibilidade de inverter o ônus e normalmente se inverte. Isso é muito, muito natural acontecer. Nesta questão que a gente está falando da cláusula dos bens pessoais, a partir do momento que você fala, cliente, me entrega os bens, eu não tenho que ficar provando se tinha ou não tinha, porque é impossível você provar que não tinha um laptop no carro. Como você vai fazer uma prova negativa? Mas se eu falo, olha, eu avisei, eu tenho um formulário, às vezes tem estacionamento que põe até um guarda-volume. Tenho aqui, ele não me deu nada, então fica muito mais fácil de se discutir e tem resultado positivo na prática, sim. Isso. Perfeito. Legal. Essa informação a gente não tinha tido na primeira live, Paulo. Eu achei muito importante. Quer dizer, como é que a preocupação realmente de você até se organizar para ter um guarda-volume, porque na hora que o cara te entrega um computador, é importante você ter um lugar seguro para guardar, né? Porque senão a encrenca é maior ainda, ou seja, entra lá, rouba todos os computadores de todo mundo que deixou, né? Então é bom você se organizar para isso. Fala, Fernando. Eu ia falar que ia contar um segredo, mas não dá para contar um segredo para ninguém. Mas que ia falar, ninguém me escuta, mas na verdade, brincadeiras à parte, na realidade, nós temos que fazer isso porque, como eu falei, para cumprir com essas obrigações, para tentar diminuir a nossa responsabilidade de estacionamento, mas, ao mesmo tempo, você está se precavendo, porque dificilmente, aí os estacionamentos que quiserem participar, falarem, dificilmente as pessoas entregam, dificilmente elas vão exigir, põe no guarda-volume, põe em algum lugar.
Você vê que essa estrutura é muito pouco, porque o consumidor não tem este hábito. É falta de hábito. 2, infelizmente, aí eu estou falando uma coisa séria, pesada, complicada, mas infelizmente, uma boa parte dessas reclamações não existiam. Por exemplo, já tivemos casos tristes, lamentáveis, de cliente chegar e falar: eu tenho um notebook no carro. Ah, beleza. Posso dar uma olhada? Pode. Aí abre para mim o porta-malas. Abre o porta-malas, o funcionário olha e fala: o senhor pode abrir? Tava lá o quê? Vou abrir. Abriu, tava vazio. Ah, e eu esqueci na casa da minha esposa, esqueci na casa da minha mãe. Aí vem aquela informação. Então, assim, pode ter esquecido, mas você vê que não estava esquecido. Tem alguns que a gente sabe que eles iriam para uma vertente que não é a correta, que seria a fraude. Então, o estacionamento também tem que evitar a fraude. Claro que não estou falando, deixando muito claro, não estou falando que todos que alegam que teve algum pertence lá estão fraudando, mas pode ser que tire alguma vantagem. Eu não lembro se eu tinha lá ou não, vai falar que foi dentro do estacionamento. Por exemplo, aproveitando já o gancho dessa história do estacionamento se respaldar. Por quê? Por que eu gosto de falar que o estacionamento tem que estar sempre se prevenindo e se responsabilizando? Porque a responsabilidade do estacionamento é objetiva. Ela independe de culpa. Então, raramente vamos conseguir excludente de responsabilidade, ou seja, raramente vamos conseguir não provar que o estacionamento não é responsável. Como eu acabei de falar, tem inversão do ônus da prova. Então, a relação de consumo acaba fazendo com que o estacionamento tenha que se precaver para ter essas excludentes. Uma das excludentes, por exemplo, é a excludente de culpa de terceiro. Então, por exemplo, ou culpa da própria vítima. Então, o carro entra batido. Se o carro entra batido lá dentro, você tem que ter meios de provar que o carro estava batido, seja por câmeras legíveis, visíveis, bem colocadas. O estacionamento é pequeno, não tem dinheiro para a câmera. Faça uma vistoria prévia, dá uma olhada. Mas não adianta só olhar e falar. Anota, põe um carimbo no ticket amassado, carimbo e põe ali o risco e um croquisinho, um carimbinho com o croqui do carro, põe ali o carimbo e dá um X aonde estava, põe uma observação. Por que isso? Porque se ele sai com o carro e fala: vocês estão me ouvindo? Travou? Sim, não. Não, perfeito. Bem. Tá. Então, que tem eu estou recebendo mensagem, travou. Apesar que é da mesma pessoa, eu acho que ela que está com a internet travada. Então, eu acredito. Então, o que eu estava falando aqui A pessoa desculpa, eu fiquei preocupado da transmissão, mas eu estava falando, então, que a partir do momento que a gente faz essa vistoria, faz essa checagem, você está diminuindo a sua responsabilidade, porque ela pode sair do estacionamento e volta e falar: foi aqui dentro. Ou ela mesmo nem saiu do estacionamento e fala: bateu, o carro está batido, foi aqui dentro que você bateu. Mas às vezes ela bateu na rua, não viu. Ou às vezes ela está agindo de má fé, pode ser, mas às vezes nem estava agindo de má fé. Às vezes ela não sabia e vai alegar que foi um estacionamento. Então, a única forma de estacionamento se prevenir é fazer essa vistoria prévia. Eu quis aproveitar esse gancho porque a gente tem muitos casos desses de clientes que acabam sendo, inclusive, em juízo condenados porque não fez a vistoria prévia. E como o Fernando fez uma excelente pergunta de casos práticos, de medidas preventivas, essa é uma das mais efetivas. Essa e a placa dos bens pessoais é uma das efetivas. E só falando em placa, desculpa me alongar na resposta, mas a da moto, que ele também tinha perguntado, a placa da moto, e essa eu falei na primeira live que eu tinha acabado de receber e vou repetir porque o pessoal gostou. Teve um cliente que colocou na placa falando claramente: olha, o meu seguro não paga, eu não vou ser responsável. E ele, inclusive, fez uma assessoria jurídica com o advogado dele para poder ter essa placa. Eu achei ela não agressiva, mas eu achei ela foi muito profunda e está dando certeza, falando: ou você vai seguir essa regra ou estaciona no vizinho. Mas eu não vou assumir essa tua bronca aqui, não. E deu muito certo. Então, claro, cada um vai agir com a sua política, a sua comercial, inclusive, mas sempre informando o cliente e sempre tomando atitudes para evitar, para se responsabilizar, diminuir a sua responsabilidade, como essas 3 que a gente acabou de falar. Para encerrar sobre moto, vou dar 2 exemplos. Estacionamento de interior, por ter um trânsito mais tranquilo, tem muito mais motos que estacionamento do shopping nas capitais.
E num determinado shopping no interior, o operador tinha problema com os clientes queriam deixar os capacetes na moto, para não ficar passeando no shopping com os capacetes na mão. Então, era sempre uma insatisfação do cliente quando era chamada a atenção e do funcionário de estar chamando a atenção. Aí, o que nós fizemos? Colocamos malex, tipo esses de aeroporto, cobrando R$1. Então, ao invés de eu chamar a atenção do cliente, eu dei uma opção para ele. Ou Perfeito. Ele levava o capacete ou botava uma moedinha de R$1. Eu não imaginava que em pouco tempo eu pagaria o Malex só com essa receita. O cliente ficou satisfeito porque ele não tinha essa briga constante com o operador. Esse é um exemplo que você tem que estar observando a tua operação. Outro exemplo é numa garagem muito pequena, onde você deixar um funcionário, você tem um custo mês alto, dependendo, principalmente em shopping, que você tem mais de um turno. Nesse caso, eu mudei o local da moto para próximo à saída. Então, um funcionário olhava tudo. Só o fato de ter alguém ali perto já inibiu. E câmera também, eu acho que vale muito a pena a área de moto ter bastante câmera. Foi isso. Perfeito, não, perfeito. Coincide com o que a gente estava falando em relação à câmera, é que eu falei. A câmera, ela não evita o meliante, porque o meliante agora, principalmente usando máscara, eles entram assim, mas ele vai pensar duas vezes. E você evita outras situações, não só a fraude, não só o meliante, mas o cliente falar que tinha baú, que tinha deixou com capacete, coisas do gênero. Um exemplo aqui, mais um case, Fernando, em relação à moto, teve um cliente que disponibilizou, um quis vender e outro quis doar, deixar lá correntes de moto. Estacionamento menor, pequeno, e deixou as correntes. E o outro não, o outro falou, olha, você não tem corrente? Está aqui, ó, te vendo por X reais, o cadeado, você compra, senão você não vai estar coberto. E acabou também dando certo. Ele tem a receitinha dele e não tem, o mais importante não é nem angariar a receita, né? A receita é um retorno aí adicional nesse caso, mas é você evitar a dor de cabeça num sinistro, numa eventual ação. Legal. Eu queria que você comentasse, Paulo, porque existe uma situação que, graças a Deus, está mudando, quer dizer, os estacionamentos já estão se preocupando com isso, que é a preparação, principalmente do orientador de acesso ou do controlador, no sentido de saber o que fazer numa situação de sinistro. Ou seja, além do estacionamento, se preocupar em ter um protocolo no sentido de, quando acontece um sinistro, o que eu devo fazer, qual é a autonomia que eu, enquanto um funcionário da empresa, estou ali, e o próprio treinamento. Então, a gente já começa a perceber uma preocupação nesse sentido. Mas ainda não é uma coisa que a gente possa classificar como a maioria dos estacionamentos. A gente já começa a ver sinais, porque o que acontecia? O operador ficava, com medo de ser cobrado depois do sinistro, 2, com medo de perder o emprego porque bateu o carro. Então, tinha N motivos que fazia com que ele não se... com que ele reagisse de forma defensiva ou mesmo agressiva numa situação de sinistro. E hoje a gente já começa a perceber uma preocupação das organizações nesse sentido, de ter um protocolo, ter um formulário, ter um procedimento e, além disso, preparar o seu funcionário, porque não tem jeito. Ele está lá na frente, é o cara que o cliente sinistrado vai procurar, né? Vai dizer, olha, bateram meu carro, roubaram alguma coisa, e aí o cara não sabe o que fazer. Normalmente, procura, por atitude pessoal, se defender ou se proteger, e às vezes provoca mais aborrecimento do que solução. Você já começa a perceber essa movimentação nesse sentido? Ela é muito tímida ainda? Como é que você está enxergando isso? Pela relevância do tema e pela necessidade pelo resultado que isso vai dar para os clientes, ainda é muito tímida essa movimentação, tá? Mas é fundamental, eles estão começando a se adequar a isso, a entender essa necessidade. E então eu acredito, principalmente nesse período que teve
um pouco mais retraído o movimento, ou muito mais retraído o movimento, as pessoas começaram a se preparar para essa retomada. E isso eu acho que engloba um treinamento que é fundamental. A operação, os protocolos, a unificação, independente do tamanho do estacionamento, seja um individual, seja um médio, seja um grande ou seja uma maior rede. Mas todos têm que ter, guardado a sua devida proporção e respeitando a sua realidade, um protocolo de atendimento, um treinamento para fazer esse protocolo, a prevenção, então um treinamento para prevenção, mas a gente não está totalmente isento de acontecer nada, então pode acontecer alguma coisa, então tem que estar preparado para resolver isso, um atendimento para o cliente, para acalmar ele na hora, porque não adianta você bater o carro, falar, senhora, bati seu carro, depois a gente vai acontecer. Não, aí a pessoa que já vai ficar chateada, às vezes você não sabe o que está acontecendo com a pessoa, às vezes a pessoa acabou de comprar o carro, a pessoa está passando, é um estacionamento perto de um hospital, está com a pessoa doente, acabou de levar a pessoa para uma internação, tem algum problema muito mais sério e acaba acontecendo isso, então você tem que saber lidar com isso. Eu brinco que, às vezes, até o manobrista, não estou nem falando de cargo superior, o manobrista, às vezes, ele tem que ser um psicólogo, porque você vai tratar com o cliente, você vai tratar com o cliente que ele está utilizando, ele não está indo lá para o estacionamento, ele está utilizando o estacionamento como meio para atingir para ir a algum lugar que ele objetivamente quer ir. Você não sabe se ele está indo para um médico, se ele está indo, às vezes, para um cemitério, se ele está indo para algum lugar que é um problema. E aí chega lá e tem um segundo problema para resolver. Então, o estacionamento tem que minimizar ao máximo isso. E isso, sim, com treinamento, com protocolo. E eu vejo que vem esse movimento, foi que eu brinquei no início. Devido ao tema, o movimento, a movimentação do estacionamento é mínima, mas já tem muita gente se movimentando, independente do tamanho. Eu vejo muitos estacionamentos, inclusive individuais, me pedindo, me passa um protocolo, me passa como que eu faço, quais são os procedimentos do sinistro. E isso é uma cadeia, Aurélio, que não adianta você só dar o treinamento para ele para fazer uma coisa X e não dar o treinamento para fazer as outras coisas. E também você tem que respeitar aquele teu colaborador. Você não pode também dar 10 coisas para ele fazer que ele não vai conseguir fazer. Então, você tem que saber lidar. Mesmo o treinamento, vou dar um treinamento para ele, vou dar 3 horas de treinamento na mesma hora. Ele não vai absorver as 3 horas de treinamento. Então, você tem que fazer paulatino, explicar, ver qual que é o ponto neurálgico daquela situação que você tem que tratar com ele. Por exemplo, eu dou treinamento para o estacionamento para o funcionário. Aí o funcionário ele sai de lá, ele entrou por aqui, saiu por aqui. Então você tem que também ter um controle na organização, porque infelizmente a gente sabe que no dia a dia as pessoas como um todo, não é só o pessoal de estacionamento não, mas acabam, principalmente agora essa história de celular, acabam se distraindo. Então ele acaba pegando o celular. Cansei de ver batidas porque o cara foi mexendo no celular dentro do carro enquanto manobrava. Com certeza. Como a gente vê isso na rua. Então, falta de atenção hoje. Eu posso ter uma tranquilidade para te falar isso agora no período de pandemia, que o movimento dos estacionamentos diminuíram. Ou seja, a tendência seria o estacionamento diminuir. Mas não. Aumentou, inclusive, colisão. Colisão tem tido aumento e você vê. Eu vi uma filmagem esses dias onde foi uma colisão assim, totalmente de distração. Se perdeu, desligou. Ou como teve um roubo outro dia, que o funcionário na câmera, a câmera nele, ele mexendo no celular, não viu a pessoa passando, o bandido passando. Então, são situações que treinamentos, tanto para o início de uma situação, de uma prevenção, quanto para um atendimento, para um protocolo. Exato. Legal. O que você... lógico que o seguro não é ainda, embora eu entenda, né, do meu nível pessoal, deveria ser obrigatório dentro da lei, né? Assim como para elevador você tem por obrigação de ter uma empresa de manutenção e garantir a segurança do elevador, deveria haver para o estacionamento, ou seja, seria não só impensável, mas ilegal você não ter um seguro. Mas pensando que não existe essa exigência legal, o que você entende que é importante que qualquer estacionamento tenha, independente de seguro ou não, para que isso seja mitigado? Você tem uma situação em São Paulo, tá? Só fazer um adendo, uma lei municipal antiga, se não me engano, de 92, que ela obriga acima de 50 vagas, tá? Isso. Mas é municipal, prefeitura.
Isso aí. ter o seguro. Tem algumas cidades do interior que já tem essa movimentação, algumas já têm, inclusive, tá? Mas o seguro é tão importante que o Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial, já falava, né? Se ele pudesse, ele colocava na braçadeira de cada soldado a palavra seguros, porque era a única forma de poder indenizar as famílias dos soldados que vinham a falecer em combate. Então, de tão grau a importância, tão grande a importância do seguro, que eu acho que é perfeita a sua colocação, Aurélio. A partir do momento que você tem um seguro, você pode, além de dormir tranquilo, como as pessoas gostam de brincar, você vai pensar em outras situações, você vai pensar no teu trabalho. Porque se você não tem esse seguro, e às vezes o seguro a gente consegue trabalhar de acordo com a necessidade do cliente em termos de orçamento, obviamente, tem que se respeitar isso, obviamente. Mas ter o zero, ter nada, você já está muito vulnerável na sua operação. E aí a possibilidade de você ter um prejuízo e não conseguir se sustentar é muito maior do que tendo seguro. E aí não adianta você investir em câmeras, como a gente falou, e você tem um bandido que entra, você viu que o bandido entrou, levou um carro de 100 mil reais e você vai ter que pagar 100 mil reais. Na verdade, aí a câmera vira seu inimigo, porque ela só está provando que realmente aconteceu. E o carro estava lá, né? Olha, está provado, não deixa margem de dúvida, né? Pague-se, né? Porque assim, você tem situações que o seguro cobre, então você tem uma bola menor que é o seguro, ele não cobre tudo, a bola maior é a responsabilidade do estacionamento. Então, fazendo em 2 ciclos, o ciclo maior é a responsabilidade, e aí você tem uma bola menor para poder diminuir essa responsabilidade que é o seguro. Por isso que ele é importante. Ele não vai zerar todas as responsabilidades. Muitas das situações não são cobertas pelo seguro, como a gente já bem falou. Mas você vai diminuir, você vai minimizar, mitigar esse prejuízo financeiro que, infelizmente, no ramo de estacionamento, não é 100% certo, mas tem uma probabilidade grande de acontecer, seja batida, seja roubo, ou seja um outro acidente qualquer, que a gente pode vir a falar aqui, se tiver ainda tempo, de outros tipos de acidentes que acontecem no estacionamento. Tá? Que a gente nem imagina, às vezes, como uma queda de uma cobertura. Então, são várias situações que podem acontecer. Como eu falei, desculpa, só dar um exemplo, mas já aconteceu isso. Olha que loucura, caiu a cobertura da caixa d'água de um prédio que ficava a 5 prédios do estacionamento. Bateu um vento, caiu em cima de 2 carros, danificou os carros. O seguro, a gente conseguiu fazer com que o seguro entendesse que tinha cobertura, porque o prédio não assumiu responsabilidade, porque parece que era um galpão, estava desativado, eu não me lembro ao certo, mas o fato foi esse. E quando você imaginava que ia ter um dano no teu estacionamento causado por uma tampa de uma caixa de água de um prédio vizinho que não iria assumir a responsabilidade? E acabou sendo a responsabilidade do estacionamento. Por quê? Indireta. Diretamente a gente sabe quem foi, mas ele não assumiu. Mas o cliente que deixou o carro lá dentro está preocupado com isso? Não está preocupado com isso. A responsabilidade ele deixou com o estacionamento. Ele quer o carro dele entregue de forma intacta. Neste caso, tinha uma cobertura que foi contratada. Não é sempre que tem. Então, você tem que também ter a cobertura para essa situação. Mas pode ter alguma outra situação que pode acontecer e, às vezes, o seguro não cobrir. Mas o seguro, uma grande parte dessas responsabilidades, como eu falei, praticamente ilimitada, ele vai ajudar a proteger o patrimônio da empresa segurado do estacionamento e do próprio sócio. Fernando, você tem uma questão? Paulo, que tipo de seguro você recomendaria numa operação selfie e numa outra que tenha manobrista? Só para esclarecer. Você recomendaria? Tá. Mais uma vez, uma excelente pergunta, Fernando. A gente tem, assim, na operação selfie, de bate-pronto, coberturas básicas, incêndio, roubo, furto mediante arrombamento. Aí você tem umas situações do furto simples, que é muito complicada na operação selfie. Aí a gente tem que trabalhar caso a caso, porque é uma incidência maior, e o furto simples é uma cobertura que, em regra, então, deixar bem claro aqui, em regra, as seguradoras não comercializam, mas tem que ser tratado caso a caso. Então, tem gente que a gente conseguiu pôr, tem outras que não, o custo, esse não quis, esse aqui. Mas, quando se fala na operação Selfie Park, nós, FBB, aí não é nem a seguradora, já temos um entendimento com as nossas parceiras que
tem que ter a situação do furto simples para a operação self-park, 100% self-park, porque é praticamente as maiores ocorrências. Em contrapartida, colisão, você tem que analisar o histórico do local do cliente, tá, Fernando? Se é um cliente de um mercado que sempre tem batidas entre os clientes, não assume, vai embora, foge, e está muito mais oneroso isso, você tem que pensar e estudar e negociar com a seguradora para colocar colisão, porque normalmente, em regra, não tem cobertura de colisão quando a mesma é causada pelo terceiro e não pelo manobrista. Mas aí eu estou te dando uma regra e aí, caso a caso, quem tiver dúvidas, a gente pode entrar em contato direto e a gente vai analisar as possibilidades para suprir. Mas quando você trabalha no self-park, em regra, não se põe a colisão, porque não tem um manobrista. Também é uma questão de custo. Em contrapartida, numa operação que tem rampa, manobrista, muitas colunas, aí a gente já tem carros de alto valor, temos que pensar nisso hoje, porque você tem a franquia. A franquia é participação obrigatória do segurado no caso de um eventual sinistro. Porém, hoje, se você dá uma ralada, quebra um retrovisor de um carro e o carro custa 150 mil reais, às vezes o retrovisor, absurdamente ou não, custa 10%. Tem retrovisor que custa 15 mil reais. Teve um caso, o carro de 200 mil reais, o retrovisor custou 20 mil. E não era nem um carro de outro mundo. Então, tem umas coisas que é um carro que normalmente tem nas garagens. Então, também tem que pensar nisso. Por isso que a gente fala, a análise do risco, para poder fazer a contratação do seguro, tem que ver todo o histórico de sinceridade, quem entra, como que é o público, quais são as situações de logística do estacionamento para poder ver se a colisão... Porque também não adianta, vamos por colisão e ali nunca teve, não tem rampa, praticamente a manobra não existe. Então, tem que fazer toda essa análise. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, espero ter respondido, Fernando, seriam essas duas situações. Muito bom. Caminhamos já para o final. Eu gostaria só de... Diga lá, Wellington. Agora, eu queria já compartilhar para a gente aproveitar o momento. Vamos lá. Ele diz aqui que os estacionamentos deveriam ter uma legislação mais específica, em vez de usar a responsabilidade objetiva, que é um exagero quando você fala para estacionamento. Ou uma alternativa que ele coloca aqui para a gente discutir é o seguinte: se as entidades não deveriam, assim como as seguradoras têm suas cláusulas de exclusão, se as entidades não deveriam discutir uma legislação que que excluísse algumas coisas dessa garantia global e total de quando você está guardando o carro de um cliente, né? A responsabilidade. Isso acontece muito fora. Estados Unidos. Ele disse exatamente isso. Então. Ele é um estudioso, eu conheço, ele é um estudioso. Um grande abraço para ele. Então, ele sabe. Então, na Europa também, que tem isso. Mas no Brasil, ainda não... Eu acho que o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, então não é relativamente novo, já teve algumas suas reformas, mas eu acho que o Brasil vem se assemelhando na proteção ao consumidor como os Estados Unidos o Brasil engatinhou e agora já vem se assemelhando. Então, eu acho difícil conseguir isentar essas responsabilidades dos estacionamentos, mas é um trabalho árduo aí que tem que ser feito em várias esferas, inclusive legais. Realmente é discutível. Você fica com essa responsabilidade ampla e restrita, é uma procuração que você dá um cheque que em ninguém branco. dá. Você dá uma cheque em procuração branco. Se a gente estivesse falando de pessoas idôneas sempre, mas não, a gente acaba tratando... Eu gosto de enfatizar isso, que é uma realidade que eu vejo de pessoas que querem acabar se aproveitando de um dono de um estacionamento, de uma empresa, para poder aplicar uma situação e acabar ganhando dinheiro em cima de uma situação que o estacionamento muitas vezes acaba não sendo responsável. Então, por exemplo, é impressionante como as pessoas que têm carro roubado em estacionamento, elas todas andam com mala dentro do carro cheio de roupa. E ninguém anda com roupa de 50 reais, é sempre roupa de 300, 500, 400 reais. O celular então, é sempre o próximo modelo a ser lançado, que ele só tinha 5 no Brasil. Isso é muito triste. Isso é muito complicado. Eu fico extremamente aborrecido e chateado com isso, porque mostra que, infelizmente, é o tal do jeitinho brasileiro que quer tirar vantagem. É isso mesmo. 2, 3... Quem deixa carteira no carro, em sã consciência?
Mesmo o celular, verdade, né? Que você verdade, nunca o larga. celular, né? O celular, ninguém Você já nunca deixa, larga. E hoje é uma carteira, Mentira. você tem pagamento com o celular. É isso aí. É uma É mentira. isso aí. Paulo, então nós estamos já finalizando, mas eu gostaria de botar você agora numa saia justa. Eu gostaria de saber qual é o posicionamento de vocês em relação a seguro com lucro cessante. Não é tão saia justa, depende. Depende, mas... Não, é porque eu fico imaginando que muita exemplo, gente hoje deve estar arrependido de não ter feito um seguro com essa modalidade, não? Tá, então vamos tratar aqui uma situação um pouco mais técnica, tá? Uhum. Lucros cessantes, ele está sempre vinculado ao patrimônio. Você tem um seguro específico, tá? Mas deixar uma coisa já de antemão, já vou te dar a resposta que acho que a maioria queria ouvir. Pandemia não está coberta em lucros cessantes, tá? Ponto 1. Então, esquece estacionamento. Estou falando de um estabelecimento comercial que tem um seguro, um restaurante que tem o seguro do restaurante. E tem lá a cobertura de lucros cessantes. Só para entender, a gente vai fugir um pouquinho do estacionamento. Não, ok, então, vamos lá. Essa cobertura de lucros cessantes, ela está vinculada a um sinistro na apólice. Então, um incêndio, por exemplo, pegou fogo, e aí o restaurante ficou fechado, porque você tem um seguro do imóvel, e aí você tem um lucro cessante decorrente de um sinistro. Ok. Pandemia não é sinistro. Então, você não aciona a apólice. Você não aciona a apólice. Tá? Em linhas bem gerais, tá, pessoal? E de um português, porque eu não gosto de ficar falando o seguridez, né? Nem o juridiquês e seguridez. Então, eu estou tentando fazer uma linha bem simples para ficar claro. Isso é uma situação, ok? Agora, a segunda situação é estacionamento. Estacionamento nós estamos tratando, em regra, em apólice de responsabilidade civil, guarda de veículos de terceiros. Então, não estamos falando do patrimônio do segurado, do estacionamento. Estamos falando de patrimônios do terceiro e responsabilidades que o estacionamento pode ter advinha dessa relação de consumo com o terceiro, ok? O patrimônio, lucro financeiro, o estacionamento, às vezes, se tem lá um estacionamento próprio, um terreno próprio dele, não estamos falando disso. Podemos até fazer um seguro empresarial para... isso que eu estava imaginando. Existem seguros para isso, né? Mas o seguro empresarial tem lucros cessantes? Tem. Cobre pandemia? Não. É exatamente o caso do restaurante. Ficou claro? Ficou, não, claríssimo, que eu acho importante, porque tem muita... Quando comentei outro dia com um amigo meu que a gente ia fazer essa live, ele falou, puxa vida, se eu tivesse feito uma apólice... Eu falei, olha, eu acho que você ia ter... Não ia funcionar para o que você queria. Mas vamos perguntar para o especialista, né? Porque infelizmente a gente é só abelhudo nessa parte de seguro. Mas só aproveitar o tempo como absurdamente voa, né? Quando a conversa, eu espero que tenha sido boa, mas voou aqui para mim. O lucro cessante, muita gente me pergunta, se roubarem um táxi ou se bater um táxi dentro do meu estacionamento e ele tem seguro, o seguro indenizou ele, mas ele vem cobrar que ele ficou 15 dias com o carro parado, cobre lucros cessantes? Sim. Para o taxista, sim. Tem até já modelo do sindicato de mandar as diárias. É uma cláusula, não é em regra, porque isso eu sei que tem outras seguradoras que não cobram, mas normalmente as que a gente trabalha tem uma situação dessa, porque senão é responsabilidade do estacionamento. Não, diferente do advogado que trabalha com carro para ir e voltar do fórum, para ir visitar cliente, ou qualquer outro prestador de serviço que vai visitar o cliente e quer lucros cessantes. Não é isso. É oferir a renda com o veículo. O veículo era o gerador de renda, né? Fica claro aí a importância de ter um corretor bem informado, né? Para exatamente informar essas nuances do que é essa coisa. Quer dizer, se o espertinho vai lá e faz uma solicitação, você, às vezes, como dono do estacionamento, via de regra, não sabe o que responder. Então, o melhor calha a boca, vá consultar o especialista. Né? É isso mesmo. Somos consultores. Por favor, né? Tenha o seu corretor por perto, porque
você vai precisar, né? Não tem jeito. A gente sabe, né, que eu acho interessante que seguro tem duas características muito, muito específicas. Primeiro, a gente compra torcendo para não precisar usar. E segundo, se for necessário, vai ser uma coisa boa que vai te acontecer numa situação extremamente desagradável. Então, eu acho que são duas características que seguro tem que são bem interessantes. Tem um amigo que fala que o seguro você compra só para poder dormir, só para isso. Só para você dormir. Porque se tudo der errado, tem seguro. Então é só para você dormir. Tá? Pelo menos. É verdade. Sabe as muito palavras. Bom. Paulo, bom, nós estamos encerrando mais essa live, já estamos 1 hora no ar, né? Eu acho que conseguimos passar aí bastante informação inédita, isso é importante, ou seja, realmente foram coisas que a gente não tinha conseguido cobrir na primeira live, ficou muito claro, então, a vantagem da gente fazer essa segunda. De novo, queria te agradecer, e eu tenho uma convicção muito forte, Paulo, que outras lives sobre seguro virão, e nós gostaríamos de contar com você nessas próximas, então. Então, deixo aí o aberto para você poder fazer os seus agradecimentos. Conte sempre, a Estacionamentoria, uma grande parceira, profissionais qualificados, conte com a FBP, conte comigo, com o Flávio, toda a nossa equipe, para o que precisar. Todos os que estão ouvindo, estacionamentos, que são clientes nossos, conte, sabe, mais do que nunca, conte com a gente. Quem não é, nos dê a oportunidade de apresentar uma situação, uma condição diferenciada em cima do que a gente conversou. Estamos à disposição. Posso falar o site? Poxa, por favor. Site fbbseguros.com.br, tem lá nossos dados de contato, tem e-mail, telefone, estamos à disposição, e também pelas mídias sociais, Facebook, FBB Seguros, Instagram, FBB Seguros, tem mais, LinkedIn também tem o meu, Paulo Bozzi, então a gente está à disposição de vocês. Muito obrigado pelos ensinamentos aqui, porque é um aprendizado estar conversando com vocês, a gente acaba aprendendo mais do que falando, e espero que tenha te dado resultado para todo mundo, que essa é a nossa intenção aí em prol do mercado. E deixar um recadinho, nós estamos trabalhando fortemente na primeira live que a gente fez, antes de você, a gente já fez uma live com o Rafael Santoro, e eu tinha prometido ao pessoal que a gente vai trabalhar numa pesquisa como se fosse uma cartilha, eu comentei isso com vocês. Então, a gente estava começando a formatar isso para passar até para vocês, para fazer uma cartilha para o mercado. Eu acho que vai ficar um trabalho bem legal para todo mundo. Muito bom. E aí, vou escutar vocês também, e aí a gente divulgar isso a 4 ventos. Muito bom. Muito bom. Com isso, nós então estamos encerrando mais uma live. Vamos lá. Recadinhos dos nossos eventos, o Aurélio, por favor. Você vai botar aqui na tela? Pode ir na relação aí. Tá, joia. A cachorrinha não quer que acabe, hein, Aurélio? Pois rapaz. São essas peripécias da gente trabalhar em home office, são essas. Por mais que eu tente educar o meu cachorro, ele, quando vê alguém lá fora, ele fica maluco. Bom, acho que ele quer que continue. Ele está pedindo mais um. Ele está querendo mais informação, né? Ele está querendo mais audiência. Temos aí, então, nossos próximos eventos. O primeiro é recrutamento e seleção, com 2 especialistas, pessoal que a gente trabalha já há bastante tempo. Depois nós temos a parte dos desafios da gestão parking. Aí está aparecendo recrutamento e seleção. São 2 especialistas que a gente trabalha muito junto, fazendo esse tipo de função. E formas de pagamento. Então, nós temos aí 3 lives, né? E os desafios da gestão parking em unidades educacionais. Tá? Isso, inclusive, com certeza, é bem interessante, porque vai exigir uma série de cuidados especiais nesse retorno das escolas, né? Pais preocupados, professores, donos de escola. Então, vai ser muito legal vocês assistirem. Minha recomendação, sigam a Estacionamentoria nas redes sociais.
vocês vão ter não só essas informações de nossas lives, de nossos podcasts, mas bastante material de interesse, bastante conteúdo que a gente tem gerado nesse nosso objetivo de aumentar a inteligência empresarial das organizações que trabalham com estacionamento. Então, novamente, eu agradeço a todos, espero que tenham aproveitado bastante e boa noite. Boa noite.